Glória a Deus. Apóstolo Arno, Deus quer te usar muito. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus pela vida desse homem de Deus, um discipulador, um amigo, uma referência, um homem que é uma referência na cidade de Curitiba e toda a região metropolitana. Ele tem igreja nessa cidade aqui também, em várias outras cidades. E o apóstolo Arno é um amigo, junto com a pastora Silvia, que não pôde estar, está com visitas lá, mas deixou um abraço para nós. E são nossos discipuladores direto, estão conosco, Café de Pastores, em todo o tempo, nos ensinando, nos instruindo. E eu quero que você abra o teu coração para o que Deus vai usar a vida dele para derramar sobre nós essa noite. Amém? Estenda suas mãos para cá, abençoe a vida dele junto comigo. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos toda sorte de bênção sobre a vida do teu pastor. Pastor Arno é uma bênção para nossas vidas, Senhor. Peço que o Senhor derrame sobre ele, através dele, Senhor, chegue até nós. Tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, para falar, para mover, Senhor, nesta noite. Usa o teu filho. Toca, Senhor, em cada um de nós, que a Tua palavra e a Tua presença sejam palpáveis aqui no nosso meio. Ao Senhor devolvemos toda a honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Dê mais um aplauso ao Senhor. Graça e paz, igreja do Avivamento. Amém. Presente, podemos estar juntos. Vocês estão felizes com os pastores de vocês? Pastora Gisele, por gentileza, vem aqui. Vocês concordam em abençoá-los? Amém? Então, por gentileza, estenda a sua mão. Pai Celeste, muito obrigado pela bondade do Senhor na vida do Marlon, da Gisele, cada um dos seus filhos. Sim, Pai, muito obrigado pela obra de salvação que o Senhor os retirou do império das trevas, trouxe para o reino do Filho do seu amor. Bendizemos o nome do Senhor, que o Senhor os separou e colocou por bênção para todas as famílias da terra. Obrigado, Senhor, que Tua palavra tem construído, fortalecido, curado, liberto, renovado, restaurado, animado, dia após dia. Bendito seja o Seu nome, Pai. E como igreja nós os abençoamos. Que a alegria do Senhor renove as suas forças. Que sobre eles venha a unção dobrada, triplicada nesse novo ano. Com graça, com favor. Sim, Espírito Santo de Deus, vem sobre eles, dando a eles ousadia no proclamar a Tua palavra. E oramos, Pai, que o Senhor estenda as mãos com sinais, com prodígios, com maravilhas. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado em suas vidas. Abençoamos, Senhor, a família como um todo. Que eles sejam guardados e fortalecidos, renovados no Senhor a cada dia. Em nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor sobre as suas vidas, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém. Deus abençoe, querido. Trago saudação da pastora Silvia. E esse final de semana nós estávamos num evento recebendo o casal Victor e Doris Martins. Eles são lá do Paraguai. E o Victor decidiu me acompanhar hoje à noite aqui. Esses dias nós temos debatido, como nos últimos 30 anos, como é que o reino de Deus se move no empreendimento, como empresário. Como a economia de Deus funciona. Ela não é como o capitalismo, ela não é como o comunismo, ela não é como o estilo árabe de fazer negócios. É o estilo do reino de Deus. E esses outros três não cabem, não é a mesma forma, é diferente. Não adianta a gente, no nosso contexto, às vezes querer espiritualizar o capitalismo, ou se você gosta mais do comunismo, querer desdobrar e colocar a Bíblia ali dentro não funciona, porque os valores são outros. E o Vitor tem tido uma graça da parte de Deus em empreender, e tem visto a graça, o favor, o mover do Espírito Santo na vida dele. Ele tem empreendimentos no Paraguai, na Alemanha, e vende para muitos países da terra.
e tem muitos contatos por aí também, no Brasil também tem empreendido. Então é uma honra poder estar junto com o Vitor aqui e compartilharmos assim um pouquinho da nossa vida. Quero compartilhar com vocês Mateus capítulo de número 13, um capítulo que todos eles são parábolas, e parábolas sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. E eu, como o Marlon colocou, estou transicionando no ministério, entregando a igreja local e ajudando a trabalhar mais o pastoreio de pastores. Então estou numa nova fase de ministério e alguns acham que eu me aposentei. A Silvia disse: aposentou nada, está trabalhando mais que antes. E fim de semana passada nós estávamos na Bolívia ensinando a palavra de Deus lá com um povo que fala o dialeto alemão, e é um dialeto que eu falava de pequeno, e agora o Espírito Santo quer que eu me põe para ministrar nesse dialeto. Eu fico me batendo, gaguejando, fazendo, mas se Deus mandou, vamos lá, Ele vai ajudar. E ministramos lá, lá em Santa Cruz de la Sierra, perto ali, 2 horas da cidade, e foi um tempo muito precioso. Próximo final de semana vamos estar em Paranavaí, e assim a gente vai viajando para lá e para cá, cruzando o Brasil e as nações da terra para pregar a palavra de Deus. E Deus colocou uma coisa no meu coração, nessa nova fase que eu estou caminhando no meu ministério, é focar no reino de Deus, a mensagem do reino de Deus. Quando você olha para Jesus, Ele não pregou sobre cura, Ele não pregou sobre libertação, nem ensinou como libertar, nem ensinou como curar. Ele não ensinou sobre prosperidade. Ele falou sobre o reino de Deus. E aí você tem a cura, você tem as manifestações de libertação, aí você tem o prosperar que vem da parte de Deus, aí você tem o favor, os céus abertos, o mover extraordinário, quando você entende o reino de Deus. E quando Jesus veio à terra, Ele veio para restaurar o reino de Deus sobre a face da terra. E se eu começar a falar e entrar em alguns detalhes, a gente vai até amanhã aqui. Mas eu queria dar uma porção hoje, colocando os olhos nesse texto, sobre o que é o reino de Deus e como ele funciona, e a postura que nós precisamos ter para entrar numa dinâmica de compreender o reino de Deus. O que você não compreende, o que você não entende, não é seu. Mas quando você tem a revelação do reino de Deus, você vai vivenciá-lo no seu dia a dia. Quando você tem a compreensão da mente de Deus, quando Ele fala sobre o que é o reino de Deus. E o reino de Deus tem a sua economia, o reino de Deus tem o seu jeito da saúde, tem a sua área de libertação, o reino de Deus tem um território, o reino de Deus tem um rei, o reino de Deus tem uma constituição, o reino de Deus tem uma cultura distinta, o reino de Deus tem a sua economia, e assim por diante. Tem pelo menos 12 áreas que o reino de Deus cobre e que nós temos o privilégio de descobrir. Só que quem não vai atrás não entende o reino, não descobre o reino. Às vezes nem entra no reino, apesar de ter a salvação. E eu quero te incentivar hoje a você propor o seu coração: Deus, me ensina esse negócio do reino de Deus. Abre os meus olhos para isso. Eu tenho orado, clamado a Deus, e me ensina, me ensina, me ensina. E estou há anos procurando, entendendo, e parece que quando eu vou entender é um pouquinho diferente. E sempre há algo mais para aprender, e uma dinâmica tremenda que Deus nos permite experimentar. Eu quero te convidar então a ler o texto de Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13, nós vamos do 1 até o 23. Bem, diz assim o texto: naquele mesmo dia, e Jesus teve um dia bem, aos nossos olhos, estressante. Enquadraram ele, queriam que ele desse sinais. Ele estava ensinando, a mãe apareceu com os irmãos, e ele teve um dia, se você olhar no capítulo anterior, bem desafiador. E ele foi, inclusive,
chamados de que ele agia debaixo de Beelzebul. Aí ele fala no contexto sobre o pecado contra o Espírito Santo. E naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, como que depois disso, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles que isso não é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a palavra de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com seus olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. E aí ele começa a explicá-la. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe, logo recebe, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por um. Amém? Por gentileza, feche seus olhos. Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra. Como o pastor Marlon falou, Senhor, nessa terra, poder se reunir livremente, abrir a Sua palavra e ler. Nós te bendizemos pela nação brasileira e abençoamos esta nação para que te conheça, que te ame. E abençoamos os governantes, que sobre eles venha o temor do Senhor, a cada um na sua instância, seja no judiciário, no executivo, no legislativo, que eles sejam revestidos com o temor do Senhor, no entendimento de servir a nação e de abençoar a nação.
Obrigado, Pai Celeste, que o Senhor nos fez brasileiros e nós oramos pelos brasileiros. Que a palavra do Senhor venha aos seus corações e cada brasileiro pelo qual o Senhor pagou com o seu sangue a salvação deles, nós invocamos o nome do Senhor sobre cada brasileiro, para que cada brasileiro encontre a sua salvação, receba o seu perdão, tenha os seus olhos e ouvidos abertos e receba a salvação em Cristo Jesus. Abençoamos a família brasileira. Em cada lar haja paz, haja segurança. Abençoamos, ó Deus, a cada empreendedor, empresário nessa nação, que tenha a graça e o favor do Senhor de produzir riqueza e produzir empregos para que as famílias tenham abundância de alimento e de cuidado. Nós te bendizemos, ó Pai, e exaltamos o seu nome. E aqui está a sua palavra. Espírito Santo de Deus, vem vivificá-la ao nosso coração. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos. Em nome de Jesus, vem manifestar o seu reino neste lugar. Sim, ó Pai, vem manifestar o seu reino neste lugar. Sim, Senhor, o seu reino vem agora em poder sobre as nossas vidas. O seu reino vem agora em poder sobre as nossas vidas, destruindo obras das trevas, o engano das trevas, acusações, mentiras das trevas, pensamentos errados, confusos, sofismas. Pai Celeste, que o teu reino venha agora, que o teu reino venha agora com poder, destruindo todo intento maligno contra as nossas vidas. Sim, ó Pai, agora o teu reino venha sobre nós em poder. Sim, poder de Deus vem sobre nós nessa hora. Vem poder de Deus sobre nós nesta hora. E aquele que luta com a sua saúde, Espírito Santo de Deus vem com a sua saúde sobre ele. Espírito Santo, vem, poder de Deus, manifesta agora a cura sobre a vida de cada um agora nesta hora. Como diz a tua palavra, não havia um só enfermo no meio do seu povo, nenhum só enfermo no meio desse seu povo. O seu povo experimentando saúde, vigor, em nome de Jesus, Pai. O seu reino venha se manifestando entre nós. O seu reino venha se manifestando, Senhor, na economia de cada um aqui. Senhor Deus, nas suas finanças, nos seus bens. Alinha o nosso coração com os teus pensamentos. Alinha o nosso coração em relação à economia, às finanças, conforme a do teu agrado, Senhor. E cura, Senhor, cura. Cura a mente e o coração, sim, poder de Deus. Cura a mente e coração e dá-nos um coração como o teu em relação às economias que o Senhor nos tem dado, aos bens que o Senhor nos tem confiado. Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, revela o reino com paz, com justiça, com alegria no Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Ainda de olhos fechados, quero te convidar a um lugar nessa hora. Por gentileza, use a sua imaginação. Vamos juntos subir uma colina. Naquela colina você vê uma árvore frondosa. Você se achega um pouquinho mais na sua imaginação nessa árvore e encontra ali um banco. Você se assenta naquele banco e observa o pôr do sol. E de repente Jesus está ao seu lado. E perceba o que ele fala ao seu coração. Perceba o amor dele para com a sua vida. Se deixa amar.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor sobre nós. Obrigado, Senhor. Nós recebemos o seu amor. Recebemos o seu amor. Obrigado, Senhor. Comece a agradecer ao Senhor em seu coração, com as suas palavras. Agradeça o amor dele para com a sua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Você percebeu falar dele na sua vida? Entrar no reino de Deus é assim, você entra nele. Quando você entra nele, você tem uma experiência com o reino. Amém? Quando você lê esse texto aqui, eu sempre ouvia falar que Jesus falava em parábolas para ser compreendido. E Jesus diz, não, eu não falo em palavras para que as pessoas me entendam. Eu falo em palavras, podemos dizer assim, para que fiquem curiosos. Para que fiquem curiosos. Para saber sobre o que eu estou falando. E os discípulos ficaram curiosos. Senhor, ensina essa parábola. O que o Senhor está falando nela? Um pouquinho mais adiante ele falou sobre a parábola do trigo e do joio. E eles também ficaram curiosos. Eles não entenderam. Ele disse, Senhor, nos explica a parábola. E quando Deus fala conosco, ele às vezes fala em enigmas. Enigmas que você não entende já de cara. E ele diz que ele fala em parábolas para as pessoas, porque, como diz aqui no versículo 15, o coração deste povo está endurecido e de mau grado ouvem. Eles não têm sede, não têm fome, não têm desejo de ouvir a palavra de Deus. E o Senhor Jesus fala em parábolas para despertar a curiosidade. Como assim? Como é que é isso? E o interessante é que os discípulos, quando eles se posicionaram, Jesus diz para vocês que é o segredo, os mistérios do reino de Deus. Para quem tem curiosidade, para quem tem desejo de aprender, para quem quer. Mas para quem está só curioso no sentido assim de querer discutir algum assunto, ou acha que já sabe melhor, fica fechado. Ele fica discutindo os enigmas, mas sem revelação da palavra de Deus. E o interessante é que quando ele diz, eu acho desastroso para nós como seres humanos, a sequência que é colocada no versículo 15, quando ele diz assim, eu falo em palavras e eles ouvem com os ouvidos, mas ouvem, mas não ouvem, veem, mas não veem, porque o coração do povo está endurecido e de mau grado ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos. A linguagem principal nossa é o ouvido e a comunicação acontece visualmente e com os ouvidos. E ele diz, para que não vejam, para que não suceda que vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos. Quando você vê com os olhos e ouve com os ouvidos, o que acontece? Você entende, mas daí eles não deveriam entender. Porque quando eu entendo, me converto a Deus. E quando eu entendo e me converto a Deus, o que acontece? Eu sou curado. Eu sou liberto. Eu sou alinhado dentro do projeto de Deus. E eu tenho feito essa oração como que do contrário, Senhor, eu quero ser curado. Então, por gentileza, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Dá-me entendimento da Tua palavra. Dá-me entendimento do que o Senhor está me falando. Eu quero entender, dá-me a compreensão. Eu não quero ter uma compreensão lógica, eu quero ter a revelação no meu espírito da Tua palavra. E quando eu tenho a revelação do espírito, da palavra de Deus no meu espírito, aí eu tenho aquela experiência. Na minha juventude a gente dizia, agora peguei. Agora tem uma luz, agora peguei. Aí quando eu acho que eu peguei, daí tem mais alguma coisa. E aí tem mais algo para aprender, e sempre tem algo mais para aprender. É impressionante quando você começa a buscar a Deus e querer conhecer a Deus, você vai perceber que sempre há algo mais.
Alguns eles começam a ficar entediados na leitura da Bíblia, depois de 20, 30 vezes que leram a Bíblia, e já sei. Ou muitos sentam no... a parábola do semeador, eu já ouvi tantas mensagens sobre isso, até já preguei sobre isso. Eu já sei que isso é aquilo. Não vai entender o que Deus quer falar hoje. Toda vez eu percebo que eu preciso chegar diante de Deus e dizer, eu não sei, me ensina. Me ensina, me abre os olhos, abre os ouvidos, me dá entendimento. Eu quero perceber o que o Senhor está me dizendo hoje nesse texto. E cada texto ele é distinto. E cada vez que eu leio eu posso perceber algo novo. Como por exemplo, se eu perguntasse para quem já conhece bem o texto e já conhece a interpretação, eu lhe pergunto: o que significa a semente? Oi? A palavra? E se eu disser que não? Agora me explica, quero saber. É a palavra de Deus. Não é isso que ele está falando. Na interpretação ele diz que palavra que é. Agora esses dias, cara, está aqui. Parece que colocaram agora, eu não via esse texto que estava ali no versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino. Quando Jesus envia os seus discípulos a pregar, eles dizem assim: vocês pregam a palavra do reino e curam e libertam. Não preguem sobre cura e libertação. Preguem a palavra do reino. Jesus foi muito específico. E quando você percebe nos evangelhos, Jesus, a primeira mensagem dele, que foi o seu manifesto, ele diz: arrependei-vos porque o reino de Deus chegou, ele está aqui, iminente. Ele não vem amanhã, ele está aqui já agora, diante de você. Como diz Romanos 8, eu só me inclinar e perceber o mundo do Espírito. Ele está presente. Assim como eu posso me afastar do reino de Deus, simplesmente me inclinando para as coisas da carne, eu já me afastei do reino. É tão sutil. O reino de Deus está presente diante de você como o ar que você respira. Ele está aqui com toda a sua riqueza, toda a sua força e poder. E eu posso estar perdendo ele. Não posso estar, de repente, não considerando ele. E quando Jesus diz arrependei-vos, ele não está falando em chorar sobre pecados. Ele não está falando que com palavras de acusação, que você tem que jejuar tantas e tantas vezes. A palavra é muito clara quando se estuda arrependimento. Arrependimento, para resumir, não me deter muito ali, é a mudança da mentalidade. É deixar de pensar como um ser humano e pensar como Deus pensa. Eu não consigo. Claro que nós não conseguimos. Apenas com a ajuda do Espírito Santo, que é a manifestação do reino de Deus em nossas vidas. O reino de Deus nos ajuda a pensar como Deus pensa. E aí eu sou totalmente dependente dele. Como, por exemplo, Romanos 8. Diz ali que você e eu e você, nós não sabemos como orar. Não, mas eu já oro 50 anos, desde a minha conversão. E aí, já antes da conversão também orava. Eu já sei orar. Não sei orar. Espírito Santo, por favor, me ajude. Me ensine a orar como devo de orar nessa situação, porque ela é diferente, inusitada. Cada situação é única. E em cada situação o reino de Deus se manifesta de uma forma. Por isso que a dependência do Espírito Santo, ela, assim, sem o Espírito Santo eu nunca vou perceber. E a palavra do reino, o que o reino é, eu preciso perceber isso e buscar em Deus sobre isso. Daí Jesus, quando ele começa, e os discípulos se aproximam dele, e diz: por que você fala em parábolas? E ele diz: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Essa palavra mistérios, ela é muito interessante. Não é algo misterioso. A palavra mistérios, ela significa algo escondido à minha razão, que eu não percebo com a minha razão. Eu não consigo entender com a razão normal, assim, como ser humano.
Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para que ele me revele o reino, como é que ele funciona. Eu preciso do Espírito Santo para que aquilo que está escondido ao meu entendimento me seja revelado. O reino dos céus que está presente aqui nesse lugar, ele quer se manifestar a você. E há um mistério nisso, porque ele é único. Assim como a sua íris é única e o seu polegar é único, a manifestação do reino de Deus na sua vida é única, porque a sua história é única. O conjunto de livros que você leu na sua vida é único. O conjunto de mensagens que você ouviu na sua vida é único. A sua experiência de vida com Deus é única. Então a manifestação de Deus para com a sua vida é única, do seu jeito. Ele fala o seu dialeto. Ele fala o seu sotaque. Ele fala o seu tom de voz. Ele fala do seu jeito que você consegue entender. Não como fala com o outro, não como fala com o outro ali, mas ele fala do seu jeito. Eu posso aprender, ser inspirado, mas eu vou perceber que Deus fala comigo do meu jeito. Às vezes até no meu tom de voz, até fico confundido. Será que é o meu pensamento ou o pensamento de Deus? E aí peço ao Espírito Santo e ele dá clareza sobre os pensamentos dele na nossa vida. E sempre digo assim, Deus fala tanto com você e comigo, a toda hora está falando, mas a gente está o quê? Desligado, a gente não está plugado, a gente está preocupado com tantas outras coisas, e a gente fica duvidando quando Deus fala conosco, acho que não é bem assim. E Ele tendo paciência conosco, esperando o nosso convite, esperando o nosso trato para com Ele. O reino de Deus tem mistérios. E quando você pega em Provérbios, você tem um texto lá, eu não esqueci o endereço, que diz assim, a honra de Deus é esconder as coisas. E a honra dos reis e das rainhas aqui presentes é descobrir. Deus, Ele põe curiosidade no seu coração sobre alguns assuntos que Ele quer manifestar na terra, e seja na matemática, seja na geografia, seja em empreendimentos, Deus coloca curiosidades no seu coração e você acha que é coisa da sua cabeça, e é Deus que está colocando lá, porque Deus quer te revelar alguma coisa naquele lugar. Aí eu digo assim, não tem nada a ver. Tem misericórdia da gente, Senhor. Ele quer nos despertar e nos colocar como de pontas na área de TI. Ele que inventou a tal da inteligência artificial, e Ele quer te habilitar de uma forma extraordinária com essa ferramenta. Ele te deu habilidades culinárias para que você não só para que você faça boa comida e cultivar, mas para ser bênção para outras pessoas. Hoje nós aprendemos a fazer café do jeito que nós fazemos café, porque alguém lá atrás ficou curioso sobre o café. O que dá para fazer com esse grão aqui? Como é que ele chegou no café que você tomou hoje à tarde? Há todo um processo de coisas que tem acontecido que Deus vai revelando para as pessoas. E quem é curioso e desejoso em aprender, Deus revela mais. Tem muita coisa que Deus colocou já no seu coração, em sonhos, em palavras, em verdades, que você, assim, ficou achando que não era com você, o sonho era muito grande. E era Deus despertando seu coração, querendo revelar um mistério. Mas quando eu fecho os meus olhos e fecho os meus ouvidos, eu não ouço, eu não percebo, e eu ando pela vida ferido. Achando que a vida é injusta, achando que os outros são culpados, quando Deus sempre esteve ali, falando contigo e comigo, para a nossa cura. A boa notícia desse texto, ele diz assim, para vocês, é seu, os mistérios do reino. É seu. É só buscar Jesus. E dizer, Senhor, me ensina isso aqui. Eu sempre tenho falado nos últimos meses sobre um irmão que ele plantava amendoim. E ele disse assim, Deus, me ensina os mistérios do universo. Aí Deus disse, é muita coisa para a tua cabeça, vamos começar com alguma coisa mais pequena. Aí ele disse, tá bom, então me ensina o segredo do amendoim.
Ah, tá bom, agora nós podemos conversar. E aí Deus foi despertando o coração, ele foi curioso, foi trabalhando e buscando, entendendo, estudando, lendo, ouvindo, e gerou mais de 300 produtos de amendoim, que você hoje em dia provavelmente usufrui uma hora e outra. Porque um homem foi curioso para saber os mistérios do reino de Deus, do que Deus estava revelando no coração e queria gerar no coração. O texto, ele diz que é uma promessa sua, é dado, é presente, a graça de Deus na sua vida. Não despreze essa graça, não feche os seus olhos e os seus ouvidos, dizendo não tem nada a ver, não é nada comigo. Abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero entender, eu quero e desejo isso. Eu quero ser uma pessoa que busca que a palavra de Isaías não se cumpra na minha vida, que diz lá que com os ouvidos ouvem, mas não entendem, com os olhos veem, mas não percebem, não têm discernimento. Deus, não quero essa palavra, não. Eu quero essa palavra anterior, que diz que aos seus discípulos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Eles estão aí disponíveis para você. E é interessante que daí quando Jesus começa a entrar nos 4 tipos de pessoas, como que quase que dividindo aqui esse ambiente em 25%, 25% ouvindo e logo se distrai e perde. Outros 25% recebe com alegria, até começa a praticar um pouquinho e esquece. Outros 25% eles recebem, começam a entender, mas daí a preocupação financeira, as angústias às vezes que tem na vida, matam a semente do reino e abandonam. E o quarto decidiu ir atrás. Ele buscou realmente. O texto é muito claro e o desafio para você e para mim é que a gente, quando olha para esse texto, a gente perceba que o Senhor Jesus, ele está nos provocando, assim por dizer, colocando no nosso coração um desejo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Conhecer os mistérios do reino dos céus. E ele diz uma coisa interessante: pois ao que tem, lhe se dará e terá abundância. E ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Quando você recebe o reino de Deus e você vai atrás, isso vai gerar abundância na sua vida. E quando você percebe que o reino de Deus, como ele ele nunca funciona com você como alvo, mas você como um canal por intermédio do qual Deus quer abençoar pessoas. Deus toca a sua vida, mas não para que você retenha. Nós vivemos num ambiente de acumular. A gente pensa sempre em termos de acumular as coisas, mas o reino de Deus não tem esse tipo de pensamento. Eu recebo para dar. Toda vez que eu recebo, eu preciso entregar. E se eu recebo e retenho, até o que eu tenho eu vou perder. Mas quando eu recebo, eu sou abençoado e eu abençoo o meu próximo, vem mais sobre a minha vida, mais eu posso abençoar. Mais sobre a minha vida, mais eu posso abençoar. Você conhece o texto de 2 Coríntios 9. A sementeira, ela vai aumentando à medida que nós somos doadores. Nós somos como um canal de bênção que recebe a bênção e entrega para as pessoas ao nosso redor. Nós recebemos os pensamentos, as ideias, as soluções que vêm dos céus e não retém para nós, mas nós abençoamos as pessoas com o que tem. E quanto melhor for o seu serviço, melhor será a sua paga. Quanto melhor você se especializar em habilidades de servir pessoas, de resolver problemas das pessoas, de pensar em termos de como eu posso abençoar, como eu posso ajudar, como eu posso resolver isso, mais Deus vai colocando. Mas quando eu retenho até o que eu tenho, eu vou perder. E não adianta querer colocar a culpa em Deus. Eu me arrepender, dizer: Deus me perdoe, eu a partir de hoje não vou mais reter. Eu vou compartilhar aos outros. Se Deus me dá uma palavra no meu devocional, eu quero encontrar alguém para compartilhar. Eu vou num grupo familiar, ou como é que se chama aqui? GD, né? Vou no GD, eu já vou com o sentimento: Senhor,
me coloca por bênção de alguém. Como é que o Senhor quer me usar para abençoar outras pessoas? Eu vou num culto como esse, eu não venho para receber, eu venho para dar. Porque é dando. Mas quando você vem aqui, me dá, vai ficar chupando. O reino de Deus é diferente. Por isso que, se eu não tenho uma mudança de mentalidade, eu não vou acompanhar o reino de Deus. Eu não vou usufruir daquilo que Deus tem e como Deus quer agir na minha e na sua vida. O reino de Deus tem os seus mistérios. E Deus quer te dar da abundância dele. Deus não é tacanho, mas Ele é um investidor. E o investidor investe onde ele vê a multiplicação. Onde ele vê pessoas dispostas a abençoar outras pessoas. Então eu quero te incentivar hoje a não ser esses 25% que ouvem a palavra do reino e ficam distraídos às vezes com o WhatsApp que mandou uma notificação, ou com a sede, ou com a necessidade de ir no banheiro. Porque o texto diz aqui que eles ouvem a palavra do reino e não a compreendem. O que acontece? Vem o maligno. Porque quando o reino de Deus é pregado, o diabo mesmo vem. E ele já quer dispersar o entendimento. Ele já quer tirar a nossa atenção. E nós vivemos num ambiente disperso. Nós vivemos num ambiente preocupado e ansioso por muitas coisas. E vem a palavra de Deus, a gente já tem aquele costume de... O próximo. Perdeu a revelação. Porque uma pequena atitude pode roubar, e o inimigo, ele vem e arrebata o quê? Ele arrebata a semente, porque na semente está a força do reino. Numa pequena semente, você tem... Está começando a época do pinhão, né? Hoje eu vi na rua lá que estavam vendendo pinhão. Já dizem, mas já está cedo? Não, mas já parece que já abriu a temporada. No pinhão, o que você tem ali? Naquele pinhão? Você pode só ver ele como um alimento. Mas naquele pinhão você tem uma árvore. Mas naquele pinhão você também tem uma floresta. Mas naquele pinhão você também tem móveis. Naquele pinhão, naquela semente, você tem instrumentos musicais. Naquele pinhão você tem um mistério. Que se eu e você perguntarmos a Deus, Deus, o que eu posso fazer com esse pinhão, que aparentemente é nada? O que eu posso fazer com ele? E Deus pode revelar o segredo que Ele colocou no pinhão, no pinheiro. Deus tem algumas... O reino de Deus, ele funciona a partir da semente, como o mundo ao nosso redor. O mundo ao nosso redor funciona à base de sementes. Por isso que tem empresas que querem dominar a semente, para que todo mundo coma na mão deles. E geram sementes que não frutificam. As transgênicas, né? O reino de Deus, ele funciona por sementes. E o diabo, ele quer roubar a semente do coração. A próxima. Ouve a palavra. Recebe logo. Diz amém. Eu recebo, é meu. Com alegria. Diz glória a Deus. Grita amém. Mas o que acontece? Não tem raiz em si mesmo. Não tem uma vida superficial. Preocupada mais com a satisfação momentânea. E o interessante é que quando você observa as pessoas que vinham para Jesus, elas vinham para Jesus por causa do benefício. Elas vinham atrás do benefício, de serem curadas, de serem libertas, de que gostavam de ouvir a boa palavra. E os discípulos, eles vieram não atrás do benefício, eles vieram atrás da palavra, buscar o entendimento. Essa é a marca de um discípulo. O discípulo não está atrás do que eu vou ganhar com isso. O discípulo está atrás de ganhar o entendimento do reino. O Senhor me ensina o que está escondido, esse mistério do reino. E quando nós somos superficiais, até nós dizemos amém, recebemos, achamos interessante, mas em meia hora de mensagem, nós não vamos entender o reino. Talvez a gente seja só desperto hoje à noite aqui. Só um chacoalhão. Opa, mas tem alguma coisa para perceber, para ler e estudar sobre isso.
há algo que Deus está escondendo e que eu gostaria de saber. Aquela ideia que eu tive, aquele sonho que eu tive, era de Deus? Vai perguntar para Ele. Começa a escrever sobre isso. Aquele livro que veio no seu coração assim, puxa, eu queria escrever sobre esse assunto. Daí você diz assim, mas quem que sou eu? Eu não sei escrever. Eu comecei escrevendo uma palavra, depois uma frase, depois um parágrafo, depois uma página. E um dia saiu um livro, fininho, mas saiu. Aí outro dia saiu outro. Agora eu estou no meio de escrever um livro sobre o reino de Deus, falando sobre as descobertas do reino. E Deus tem algo assim para nós, ou o terceiro que é colocado aqui, ele foi semeado entre os espinhos, ouve a palavra. Ele recebe a palavra, fica meditando sobre isso. Mas tem alguma coisa que concorre muito no nosso coração, que é o dinheiro. E o que concorre conosco, com o nosso coração, é a necessidade de ter comida em casa. E de ter necessidade, as coisas pagas, as contas que vêm. Amanhã provavelmente você tem os boletos para pagar. Eu também. E tem algumas coisas que estão diante de nós, não sei como fazer. E aí se a gente se foca nesses problemas, foi boa a mensagem, mas eu tenho que resolver aqui o meu problema. E a mensagem fica para outra hora, fica para outra hora, fica para depois, para depois, para depois. Daqui a pouco eu esqueci dela. Eu quero te convidar a ser essa quarta pessoa que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica. A compreensão faz com que aquilo se torne seu. E você diz, Deus, eu quero perceber o que o Senhor está falando. Deus, me dá esse negócio, eu quero aprender isso. Eu quero despertar o meu coração e quero falar lá com o pastor Marco, o pastor Gisele, nos ensina esse negócio. E aí você vai para Mateus 6,33, que é um versículo que já tenho acompanhado desde a minha juventude, aprendi a cantar a música, talvez os mais antigos conhecem que é a música Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Desde então o Espírito Santo está lá. É o reino. Busque em primeiro o reino. Buscar é se dedicar, é estudar, é meditar, é pesquisar, é ir atrás com decisão, todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais. Buscar é não só, eu estou aí querendo ver o que dá. Não vai saber nada. Mas quando eu vou atrás como alguém que quer achar o que está buscando, vai encontrar. Vai encontrar abundância. Em primeiro, a palavra é prioridade. Antes de tudo, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. É engraçado que quando eu vi os mais velhos vendo esse texto aqui, conversando, debatendo, eles dizem, então não precisa nem trabalhar, né? Vai cair tudo dentro no colo da gente, né? Esse negócio de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, não precisa trabalhar, então? Vai cair tudo no colo? Não é isso que o texto está dizendo. Ele diz, enquanto você está fazendo o seu trabalho, enquanto você está atrás do seu estudo, enquanto você percebeu uma ideia de Deus e você começa a buscar o governo de Deus na sua vida, o reino dele, porque o reino é um governo. E quando se fala em governo, o reino como governo, toda a estrutura de um governo está imbuída nesse reino, que é um reino espiritual, é um reino dos céus. E quando você busca, Senhor, me ensina, eu quero que do Senhor, o Senhor me ensine esse texto, esse trabalho, como é que eu resolvo essa questão. Tenho amigos, colegas assim, que tinham um problema na DTI, num banco grande aqui de Curitiba, e ele estava lá, não tinha solução, ele foi tomar banho. É um bom lugar para receber revelação da parte de Deus. Só que não fique muito, que a conta vai ficar longa. E no banho, recebeu. Lhe foi acrescentado porque ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus e disse, Senhor, como é que eu resolvo isso? Qual é a sua vontade sobre isso? No outro dia ele vai lá e coloca os números e ele tem a solução.
Tem uma outra que estava estudando como geneticista na universidade e tinha um problema que nem os professores resolviam. E ela levou em oração e pediu antes de dormir: Senhor, me ensina sobre isso. Como é que o senhor pensa? O senhor é senhor sobre isso? O senhor inventou essas coisas aí? Me ensina, senhor. Na noite ela sonha. E ela recebe também uma fórmula. Ela não foi preguiçosa, ela acordou e escreveu. Aí dormiu. No outro dia ela chegou lá e clac. Os professores: quem te falou isso? Vai dizer: foi Deus num sonho. Conta outra. Foi Deus. Eu busquei o reino de Deus, a justiça que estava na vontade dele, e ele me revelou. E ela ganhou um doutorado por conta disso. Foi para a Europa, ganhou tudo pago lá, voltou, está trabalhando aqui como professora na universidade, honrando e glorificando a Deus e sendo perseguida, porque busca em primeiro lugar o reino de Deus, porque isso vem junto. Podia contar outras histórias de como pessoas, enquanto no seu trabalho buscam o reino de Deus: Senhor, esse trabalho o Senhor me deu, como é que o Senhor quer ser glorificado nesse texto, nesse trabalho? Como é que o Senhor quer ser glorificado no trato, na educação dos meus filhos, Senhor? Qual é o segredo que o Senhor tem na vida do meu filho, na educação do meu filho? Senhor, no meu casamento, qual é? O Senhor nos casou e dizem por aí que o Senhor casa a propósitos. Qual é o propósito que o Senhor colocou no nosso casamento? O Senhor é Senhor da nossa vida. E qual é a tua justiça? O que é justo aos teus olhos? Qual é a tua vontade que o Senhor colocou no nosso casamento? Por que nós que somos tão diferentes, agora a gente se gostava, agora estamos se brigando? Porque perdemos o foco do propósito. Eu preciso da parte do Senhor. Me ensina. Buscar é agarrar o boi pelo chifre e só soltar depois que ele caiu. Só depois que eu recebi a revelação. Pegar um problema e ir na presença de Deus, orar. Pedir o governo de Deus sobre aquela situação, a revelação dele sobre aquilo, a justiça, o que é justo, como Deus pensa sobre isso, qual é a atitude de Deus para com essa pessoa que está trazendo dificuldade no meu trabalho. Deus, o que o teu reino tem a dizer, como o teu reino quer servir essa pessoa. E Deus fala, Deus vai lhe dar ideias, Deus vai dar ações, Deus vai dar imagens, Deus vai te dar emoções em relação às situações para trazer a solução. Você é uma resposta do céu sobre a face da terra. Essa igreja é uma resposta do favor de Deus sobre essa região. Esses 3 anos é completude, né? Quando fecha-se um ciclo, Pai, o Filho e o Espírito Santo se reúnem, eles vão fazer o ser humano conforme a nossa imagem? Vamos fazer ele que nem a gente, espírito, alma e corpo. Pegou a terra, soprou do Espírito, se tornou uma alma vivente. Aí, como Deus sempre faz, Deus sempre prepara primeiro o ambiente, para depois colocar o que Ele criou. Por exemplo, quando Deus criou o peixe, Ele criou o peixe ou a água primeiro? Ele criou o peixe, daí ficou: ai meu Deus, o que eu faço com esse peixe agora? Não, Ele criou o ambiente. É uma lógica do reino. Ele preparou o quê? Na região do Éden, na terra, na região do Éden, ele plantou um jardim. Ele preparou o ambiente antes e colocou o homem dentro desse ambiente. Gerar ambientes é a nossa responsabilidade. Por que a gente canta no culto? Para gerar um ambiente. Porque toda música ela é espiritual, e quando você abre o seu coração para o Espírito Santo, a música facilita em muito. Assim como também a música é usada para gerar manifestação de demônios. Porque é algo espiritual. A música para mim é espiritual. 100% espiritual. Por isso que eu preciso cuidar que música que eu escuto. Porque atrás de cada música tem um espírito. Presta atenção que anda escutando, né? De repente vem sentimentos e pensamentos que... Da onde que vem isso? O que você anda escutando? O reino de Deus precisa ser buscado como prioridade e com intensidade, a toda hora, a todo instante, em tudo que se faz.
O interessante é que, quando você diz, o texto diz ali, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, aquele texto está falando como que você entra no automático de Deus. Quer ver como o automático de Deus funciona? Deus estabeleceu uma dinâmica no reino dele, como uma vida é gerada. E aí ele coloca, você tem todo o processo, os processos que Deus colocou na criação, eles são segredos, um dos segredos que Deus colocou assim, tudo tem um processo. E quando você entende um processo, aí você tem uma chave, e que vai te abençoar e vai te fazer por bens para muita gente. O que nós mais conhecemos como uma criança gerada. Você precisa de um homem e de uma mulher. Você precisa da semente, você precisa de um útero. A semente é colocada no útero. Esse útero, ele começa então a produzir. Tem todo um processo que é disparado na hora que a semente entra no útero. O que acontece? Quem já viu esse filme, ela é muito interessante. Acontece um lapso de fogo, assim, uma luz. Acontece. Houve luz e se deu vida. E aí tem todo um processo, são 9 meses, normalmente como acontece, para a geração de uma vida. Quando você entra nos processos corretos de Deus, o que acontece? As demais coisas são acrescentadas. Você obedece a Deus, você entende o que Deus está te fazendo e você obedece esses caminhos. E como o Vitor sempre coloca, quando você recebe uma palavra e dá um passo, e você vai perceber que Deus dá outro passo. Aí você entra na dinâmica de Deus, nos processos que Deus tem. É algo que é seu, é presente seu. Não seja como aquele que ouve e já se distrai. Não seja como aquele que recebe com alegria e diz amém, glória a Deus, aleluia. E dali a pouco esqueceu. Seja como aquele que ouviu, estudou, se interessou, mas as aflições, as lutas da vida, as finanças, o dinheiro te roubaram. Vamos ser como aqueles que ouvem com bons ouvidos, como diz aqui, não como aqueles que ouvem de mau grado, mas como aqueles que ouvem de bom grado. Senhor, eu quero aprender. Senhor, me ensina isso aqui. Senhor, me dá força. Eu estou meio preguiçoso, eu estou meio cansado, eu não consigo me concentrar. Me dá força, Senhor. Você busca o reino, o governo dele na sua vida, e o Espírito Santo vem sobre a sua vida e manifesta a justiça a favor dele, e as demais coisas são acrescentadas. Amém, queridos? Você recebe essa palavra hoje? Amém? Vamos nos colocar em pé. Peço que a equipe venha aqui à frente. O reino de Deus, ele começa a se manifestar no coração de cada um de nós. E é a partir do coração que ele começa a operar, não é a partir da razão. É a partir do coração. A razão é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Então, quando eu submeto a minha razão ao mover do Espírito Santo, aí a minha razão ela é iluminada, como diz em Efésios. E o que acontece? Eu recebo a revelação. Quando eu fui ouvir o meu pastor falando sobre o batismo no Espírito Santo, ele me contou e me tinha ensinado que eu não precisava do batismo do Espírito Santo. Eu lutei um pouquinho com isso, mas daí eu creio que Deus me ensinou um negócio ali. Arno, você não precisa entender. Você precisa receber o testemunho do teu irmão. E quando você recebe o entendimento. Eu disse para ele, pastor, eu não entendo. Me dizem que eu não preciso, mas o seu testemunho, eu acato o seu testemunho, eu recebo o seu testemunho. E eu quero receber. Depois eu entendo. O Espírito Santo vai ensinar depois. E foi bem assim que aconteceu. Eu quero te convidar hoje a você propor o seu coração. Eu quero, Senhor, entender o teu reino. Eu quero compreender a dinâmica do reino de Deus. Senhor, me dá a sede, a fome, para perceber a mensagem, a palavra do reino, o que o Senhor tem separado e preparado para nós. Amém? Pai Celeste, muito obrigado. Que o Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui.
O Senhor sabe como cada um de nós pensa, cada um de nós tem a sua dinâmica de vida. Espírito Santo de Deus, nós lhe damos o nosso coração. Como o Senhor diz ali na palavra em Provérbios: filho meu, dá-me o seu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Espírito Santo, aqui está o nosso coração, nós entregamos ao Senhor. Sim, Espírito Santo, por gentileza, vem nessa hora sobre as nossas vidas. Tira de nós toda distração, e nós proibimos a ação do maligno de querer roubar a palavra do reino no nosso coração. Nós resistimos e lançamos fora toda a distração que o inferno queira lançar sobre nós. Toda empolgação momentânea nós entregamos ao Senhor. Espírito Santo, nós entregamos ao Senhor todas as dúvidas, as ansiedades que a vida traz, as dificuldades financeiras que querem se apresentar a cada dia, querem nos oprimir, querem nos tirar do foco. Nós entregamos ao Senhor, e nessa noite reconhecemos a Jesus como o Senhor. Nós reconhecemos o reino de Deus governando sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, por gentileza, nessa hora, do mais jovem ao mais velho, vem governando agora o nosso coração. Seja bem-vindo, Espírito Santo, governa o nosso coração, governa o nosso coração, governa o nosso coração e manifesta a justiça de Deus. Vem trazendo os pensamentos, o coração de Deus na situação de cada um. Senhor, eu oro na vida pessoal, na identidade pessoal de cada um nessa hora. Vem tocando a identidade como filho, como filha. Vem tocando, Senhor, naquele que precisa um testemunho da parte do Senhor, do perdão dos seus pecados. Vem ministrando naquele que luta com o sentimento de condenação, que não merece, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nessa hora, sobre a vida de cada um, vem a ministração da parte do Senhor. Espírito Santo de Deus, por gentileza, vem tocando o coração de cada um aqui, Senhor. Toca os casamentos nessa hora, nós te convidamos, Espírito Santo, e vem revelando a Jesus como o Senhor do nosso casamento. Vem revelando a Jesus como o Senhor do nosso casamento. Nós apresentamos ao Senhor os nossos filhos e reconhecemos que o Senhor é Senhor dos nossos filhos, Senhor da educação que eles precisam. Sem Espírito Santo de Deus, por gentileza, entra na nossa comunhão familiar, no nosso relacionamento familiar. Reconhecemos ao senhorio de Jesus na nossa casa, na nossa família. Espírito Santo de Deus, por gentileza, entra agora nas nossas preocupações. Vem como o Senhor, arrancando ansiedades, medos, angústias do coração nessa hora. Espírito Santo de Deus, nessa hora, sobre as finanças. Espírito Santo de Deus, vem com o senhorio de Jesus. Vem revelando a Jesus como o Senhor nas finanças. Vem revelando a Jesus como o Senhor nas finanças, rompendo toda a cadeia, toda a acusação, toda a opressão das trevas. Espírito Santo de Deus, vem manifestando sobre a vida de cada um nessa hora, no seu trabalho, Senhor, nos seus empreendimentos. Vem governando, o Espírito Santo, vem revelando a Jesus como o Senhor, como o Senhor. Espírito Santo de Deus, por gentileza, nessa hora, vem tocando, Senhor, a vida de cada um daqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Você que tem dito que é difícil, a palavra do Senhor diz: diga ao fraco, eu sou forte. Começa a dizer: eu sou forte. Começa a afirmar a palavra do Senhor, que todas as coisas você é capaz pela força da unção que está na sua vida. Oh, Espírito Santo. Você que tem dito que é difícil ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus, se arrependa disso.
E comece a dizer: eu vou aprender a ouvir a voz de Deus. Eu vou ter o discernimento da voz de Deus. Eu vou buscar o reino de Deus na minha vida, o governo dele. Eu vou ouvir de bom grado. Eu vou ouvir de bom grado. Que corrida taca, mocheco tuyo roto, deixa corolomambo yete, calamara de cuche, corolomare tato, que yaramambo seco tuyo rama, corolo, que la bebé se tuya ramambo yete, tuya ramambo yete, corria ramamba yara loria seco tu mamá. Na autoridade do nome de Jesus, toda palavra contrária a essa igreja caia por terra agora em nome de Jesus. Todo impedimento de avanço da igreja do Senhor caia por terra. Toda a porta das trevas que está trancada, agora ordenamos que elas se abrem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda palavra que impede o crescimento, o avanço na sua vida, como pessoa, como família, agora, essa palavra, essa porta está rompida agora, você recebe da parte de Deus. Chaves estão sendo entregues agora, chaves, muitas chaves estão sendo entregues. Receba essas chaves na sua vida. As soluções da parte eternas, as soluções do reino de Deus estão sendo entregues na sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Seja livre para falar em línguas. Comece a cantar em línguas. Entre nas músicas. Comece a cantar em línguas. Seja livre. Receba a interpretação do que você está falando. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos.
grandes noites, amém? Nós estamos aqui pelo amor e pela honra do Senhor, amém? 3 anos, irmãos, 3 anos que o Senhor nos tem permitido conhecer o reino de Deus. O apóstolo Arno ministrando me lembrando uma palavra que o Senhor deu para mim há muitos anos. E ele disse para mim que ele iria revelar os tesouros encobertos da palavra. E como eu fico feliz de saber que eu cultivo no meu coração essa curiosidade, essa vontade de aprender mais, essa vontade de conhecer mais esse reino que já está dentro de nós. Eu quero dizer que tem uma unção neste lugar aqui, que eu tenho sentido nos meus braços um calor, um quente da parte de Deus, uma unção que despedaça o jugo, irmãos. Essa unção de fortalecimento nos nossos braços, essa unção para que você continue, ou para que você comece, ou para que você recomece. Tem uma unção de fortalecimento da parte do Senhor. Se você entrou aqui e você estava fraco, como foi falado, você vai sair forte deste lugar. Tem uma unção sobre este lugar. Tem uma unção sobre este lugar. Uma unção de força. Uma unção para você continuar. Da mesma forma que Deus falou para Josué: ser forte e corajoso. Ser forte, não desanime, não se intimide, não retroceda, não se prostre, não pare. Continue, 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 continue. Tem uma carreira proposta para nós, mas tem que ser completada por fé, tem que ser completada por bom combate, como diz a palavra. O bom combate, o bom combate. Não desista, não fica derrotada. Tem um bom combate, tem um bom combate, tem um bom combate. Combata a frieza, combata a fraqueza, combata a infidelidade, combata. Tem uma graça da parte do Senhor e você não pode perder. Combate o meu combate. Combate o meu combate. Combate o meu combate. Combate, você não combate sozinho, mas tem a parte que cabe a você. Combate o meu combate, irmãos. Combate o meu combate, como disse Paulo. Você foi arregimentado pelo general dos generais. Você foi arregimentado ao viva como um bom soldado de Cristo. Viva dessa forma. 3 anos, irmãos, combatendo o meu combate. E para a glória de Deus nós queremos completar a carreira. Amém, irmãos? Escolhe uma pessoa para a gente fechar esse encontro. Levanta o braço dela e fala: combata o meu combate. Combata o meu combate, irmão. Combata. Combata o meu combate, não desista. Combate o meu combate e não desista. Essa unção é para você perseverar, para você continuar. Combata o meu combate. Combata o meu combate. Combata o meu combate. Porque se esse combate glorificar a Deus, Ele luta com você. Ele luta a teu favor. Ele luta junto com você. Combata um bom combate. Amém? Amém? Fala: Senhor, me ajuda a combater o bom combate. Irmãos, o combate te fortalece. Você nunca enfraquece lutando contra o diabo. Você só enfraquece lutando contra o irmão. É só contra a carne e sangue, irmãos, que a gente enfraquece. Contra o diabo, não. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz? Quem está feliz, irmãos? Deus tem para nós algo muito grande, irmãos.
Eu sinto uma unção no meu rosto, eu creio que o Senhor vai levantar muitas faces aqui essa noite. Vai tirar a vergonha, o vexame, a humilhação e vai erguer o seu rosto. O Senhor ergue o seu rosto essa noite. Ora, marada cheia de cantere, marada cheia. Ora, marada cheia de cantere. Ele ergue o seu rosto, irmãos. Ele ergue, irmãos, ele ergue o seu rosto. Nova sandália pra suportar. Deixa tudo por Jesus e pelo seu reino. Para onde eu irei? Nós não temos opção, irmãos. Nós já entregamos a nossa vida para Ele.
E hoje a nossa vida está escondida em Cristo. A nossa vida é dele. Tudo é para ele agora. Nós não queremos mais voltar. Nós não queremos retroceder. Nós não queremos outra opção. Nós queremos só o Senhor. Palavras de vida eterna. Onde eu viver. Eu não tenho pra onde voltar. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, se você nunca deixou nada por Jesus, você vai ter que prestar atenção se você já encontrou Ele. Porque quando a gente encontra Jesus, é uma nova vida, é uma escolha suficiente. Nós não temos para onde voltar, irmãos. É só olhar para frente agora. Nós não temos para onde voltar. Não adianta fabricar um lugar, esse lugar não existe, irmãos, é só em Jesus agora, né? Sou totalmente dele. Você é totalmente dele. Fui encontrado ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Você que está aqui desde o início, você está feliz de ver o que o Senhor tem feito nesses 3 anos, irmãos? Irmãos, como é bom a gente perceber que o Senhor dá um crescimento, e não só um crescimento como a gente imagina. O Senhor dá vários tipos de crescimento, irmãos, amém? E eu quero dizer para você, é muito bom estar aqui, que o Senhor nos capacite pelo seu Espírito para viver um novo tempo, amém, irmãos? 3 anos, irmãos, uma unção liberada, agora é viver. A nuvem andou, irmãos, vamos andar debaixo dela e vamos segui-la, amém? A nuvem andou, irmãos, a nuvem andou, acabou, a nuvem andou. Ó, a nuvem andou. Chega. Saia daqui hoje decidido, a nuvem andou. A nuvem andou. As pendências velhas já acabou, porque a nuvem andou. Amém? A nuvem andou. Glória a Deus. E eu quero deixar meu agradecimento nesses 3 dias por cada um que pôde estar nos 3 dias, no 1, nos 3, em 2. Quero deixar meu agradecimento a cada filho deste lugar que tem nos honrado, nos servido com seus dons, seus talentos, servido com o seu tempo, servido com os seus recursos, suas finanças. Obrigada a cada um pela disposição. Obrigada a cada um que está aqui com o coração alegre, grato ao Senhor, porque isso aqui não é uma obra de homens, é uma obra para Deus, amém? Quero agradecer cada oferta sendo liberada. Quero agradecer tudo o que foi feito, o que eu vi, o que eu não vi, o que eu ouvi, o que eu não ouvi. Eu quero dizer que este lugar aqui ama você, amém? Ama você, ama a sua família. E eu fiquei observando hoje aqui como a gente serve em família aqui, né? Já percebeu que é em família? O pai, a mãe, os filhos, cada um é em família. Fica até mais fácil, mas para dar bronca, né? Fica ou não fica? Quando é filho nosso, a gente fica à vontade. A gente serve em família, irmãos. A gente serve, eu estou aqui, meu marido está ali, o Exas está lá, a Esther está lá, a Eloá estava aqui. A gente serve em família. Você tem que desejar inserir toda a tua família para servir na casa de Deus. Incentivar toda a tua casa a servir na casa de Deus. E se eles honrar a casa de Deus, irmãos, ao dia que eles casarem, ou se já forem casados, Deus vai honrar a casa deles também.
A minha garantia é que Deus vai honrar a casa dos meus filhos. Não é pela mãe que eu fui, que eu estou sendo, não, porque eu sou muito limitada. A minha garantia é pelo amor que eu tenho à casa de Deus. E Deus vai guardar eles. E vai guardar a casa deles, amém? Então eu quero fazer para você nessa noite 2 convites. Primeiro, quem não esteve nos outros dias, está hoje, você vai receber uma lembrancinha do ministério. É a mesma de sexta, a mesma de sábado, e agora quem está aqui nessa noite vai receber hoje. Segundo convite, eu gostaria de pedir no final, depois que eu der a bênção apostólica, que vocês pudessem vir para cá para a gente bater a nossa foto oficial. Amém? E se Deus permitir, ano que vem, nos 4 anos desse ministério, a gente vai tacar a foto aqui na retrospectiva, tá bom? Glória a Deus. Você está feliz, irmãos? Está bem feliz mesmo? Está feliz? Então, 3 pessoas falam para a pessoa, eu estou feliz. 3, porque é 3. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Vou falar para vocês, eu estou feliz. 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 Amém, irmãos? Está feliz, irmãos? Você vê que o cérebro, ele não precisa sentir, é só comando. Eu estou feliz, você fica feliz. Amém? Então nós vamos tirar a foto oficial. Enquanto vocês estiverem vindo para cá para tirar a foto, nós vamos cantar parabéns. Tiago falou que é para cantar parabéns para a igreja, cantar parabéns. Mas eu quero liberar a bênção, amém, irmãos? Ó, tá chovendo. Você já separou as roupas de frio essa semana? Fica a dica. Vai esfriar. Amém? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E vem vindo para frente, amém? Glória a Deus. Vem vindo, irmãos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vem pra frente, vem pra frente. Isso, todos aqui, todo mundo aqui. Vamos ver se nossa cameraman pega lá.